Olá, seja bem-vindo a mais um programa da VVC TV. A VVC é uma plataforma online 100% gratuita que oferece 4 percursos de formação, privilegiando emoção, corpo, mente e propósito. Nós acreditamos na abordagem da educação integral e oferecemos esse trabalho de forma gratuita, sobretudo para o professor, para a professora da escola pública. A VVC também é uma comunidade para a troca de ideias e experiências, onde muitos professores de várias partes do Brasil lá estão trocando sobre as suas vitórias, sobre as angústias, saindo um pouco dessa solidão de muitas vezes a nossa profissão nos causa. O meu nome é João Paulo Almeida, eu sou professor e hoje eu tenho o prazer de receber a especialista Tânia Santos e o gestor e educador de escola Carlos Henrique Patrício, que vão falar um pouco para a gente sobre esse assunto tão importante, que é a relação escola-família, tão desafiador, mas tão necessário. Sejam muito bem-vindos, Tânia, Carlos. Eu vou dar 1 minuto para vocês, para que cada um de vocês digam qual foi o percurso de vocês até aqui, este momento. Bom dia, João. Bom dia, Carlos. É uma enorme satisfação estar aqui falando com vocês, né, a gente compartilhando esse assunto de suma importância para mim. Na minha caminhada, né, na minha jornada, eu me constituí fisioterapeuta, depois profissional de saúde coletiva, e nessa experiência da saúde coletiva, eu tive a oportunidade de atuar num projeto de educação e me apaixonei pela educação. E hoje eu atuo nessa importante, né, interface aí da família, comunidade, formando redes, nessa dimensão tão importante que é a formação da comunidade escolar. Muito bem, Tânia, muito bom receber você aqui. Carlos, é com você. Olá, é um prazer estar com vocês aqui. Eu me chamo Carlos Henrique Patrício, professor, atualmente gestor escolar na Escola Municipal Comandante Amaral Peixoto, em Magé, no Rio de Janeiro. Nossa, são muitas jornadas, né? O caminho é longo, mas eu sempre penso nessa questão do coletivo, de a gente estar junto, né? E de fazer junto. E esse tema é importantíssimo, que é falar sobre a família, a colaboração, essa relação tão desafiadora, mas ao mesmo tempo tão significativa para o fazer pedagógico, para o fazer escola pública. Muito bem, seja bem-vindo, Carlos. E já quero começar dificultando aqui, ou facilitando as coisas para vocês, e perguntando por que, na opinião de vocês, a relação, essa parceria de colaboração entre escola e família é tão importante? E quais os ganhos dessa boa relação? Tânia, eu vou começar com você, tá? Ok, João. João, na educação básica, nós temos, né, crianças, jovens, nessa formação de entendimento do social, né, do comportamento em sociedade, no coletivo. E esse coletivo, ele se forma primeiramente, né, na família. Né? Ele traz da família valores, ele traz da família comportamentos que, se eles virem, né, isso ser contemplado e se permear os espaços de formação da escola, eles se sentem acolhidos, existe uma sensação de pertencimento. Então, eu acho importante no sentido dessa criança, desse jovem, sentir que a escola reflete e acolhe aquilo que ele traz como valores e como comportamento da sua primeira base institucional, que é a família, né? E quando essa família vai até a escola, quando ela participa da construção da proposta pedagógica, quando ela é ativa nessa escola, ele se sente confortável e a condição de aprendizagem, tanto de conteúdos formais quanto de comportamentos, né, são bastante facilitados, né? E sem pensar no ganho também da diversidade que a escola adquire, né, e contempla com esse permear de interculturalidade, dessa diversidade que as famílias trazem para o interior da escola. Na verdade, as duas instituições têm o mesmo objetivo, né? Tanto a escola como a família têm o mesmo objetivo de promover a melhor educação possível para o estudante, para o aluno. E muitas vezes
quando eu vejo as conversas em oposição, parece que estão em campos separados, em trincheiras separadas. E eu concordo muito, te ouvindo, Tânia, com o que o Antônio Novoa fala, que qualquer dilema na educação, ele diz que é uma perda de tempo, é um dilema falso, porque tanto a escola quanto a família têm o mesmo objetivo. Então, como que cada um se reconhece e se soma nesse mesmo objetivo para se construir o melhor caminho possível? O que você acha, Carlos? Quais são os ganhos? Você que está vivenciando isso, é diretor de uma escola no Rio de Janeiro, também educador. Quais são os ganhos mais evidentes que você avalia que tem nessa parceria? Então, João, eu acredito que é importantíssima essa relação, primeiro porque a escola e a família têm o mesmo objetivo, como você bem colocou, que é o aprendizado da criança e o desenvolvimento de cada aluno. E os resultados, eles são os maiores possíveis quando você tem a ajuda mútua, a parceria, a colaboração da família com a escola. E a escola e família ganham os dois lados. Esse sentimento de acolhimento, sentimento de pertencimento. Eu acho que tudo fica um pouco mais fácil quando a escola ela não vai para esse embate aí, né? Mas, na verdade, consegue entender essa diversidade como algo que vai enriquecer o trabalho pedagógico e, mais uma vez, o fazer escola pública. Tânia, não é uma relação fácil, é uma relação desafiadora, mas, afinal de contas, é uma relação que nos leva e nos abre caminhos e possibilidades muito efetivas, assim, e é uma potência quando essa relação se dá numa zona de confiança, né? É muito importante ter confiança nessa relação, não é, Tânia? É interessante, João, que você coloca já o problema no lugar, essa zona de confiança, né? É preciso que seja criada essa zona de confiança, né, na relação. E é desafiador porque a gente vem de uma cultura ou de uma subjetividade de fragmentação, né? Cada um no seu lugar, a escola, de repente, né? Uma percepção possível, né? E muito frequente, que a escola é responsável pela formação da educação formal e a família educa da educação de base, né? E essa fragmentação muitas vezes dificulta o encontro e a composição nessa zona de confiança, né? Você colocou muito bem, o Carlos também. O objetivo é o mesmo, né? Constituir um cidadão, né? Um cidadão feliz, inteiro. Então, as fragmentações não nos ajudam. As fragmentações separam, né? Separam o entendimento e dificultam essa relação. Então, o primeiro desafio que eu enxergo é trabalhar nessa subjetividade que separa, né? E que ao separar classifica, julga e afasta. Então, quando que a gente julga? Quando a gente padroniza e espera do outro um determinado comportamento. E se ele não oferta aquele comportamento, por mim imaginado, eu já desqualifico, né? Então, o desafio que eu acredito é essa imagem, essa ideia, essa formação de imagem, de ideia da integração, né? De que a diferença do outro, ela contribui, ela pode ser integrada, né? Então, de posse desse entendimento, a gente pode criar zonas de confiança, onde as famílias, para além da sua diferença, ele vem até nós e contribui, né? A noção de interculturalidade. Então, eu vejo que o desafio é grande, mas ele é superado nesse lugar aí. Muito bem, Tânia. Eu concordo exatamente com o que você está falando e a escola, né, no seu dia a dia, ela precisa compreender isso. São vários aspectos, né? Tem a questão cultural, aquilo que a comunidade entende como correto, e tem aquilo que muitas vezes a escola, querendo talvez vencer outros desafios, considera também como correto. Eu acho que dá para a gente conduzir da melhor maneira, colocando essas medidas, né, de forma a equiparar, mas colocando sempre o aluno no centro, né? Se a gente pensa no aluno, a gente vai começar a pensar em atividades, em ações, em projetos, em algo, no coletivo,
a gente vai falar da escuta qualificada, da escuta sensível, para que todos sejam realmente parte, sintam parte dessa construção, que precisa ser coletiva, porque aí ela ganha mais significado, ela ganha mais entendimento, e mais uma vez esse sentimento de pertencimento, né? Quando o aluno se sente parte daquilo, é ele olhar para a escola e compreender que a escola tem a cara dele, né? Tem a digital dele, assim também como os professores, assim também como os gestores. É preciso colocar a digital, é preciso permitir, é preciso possibilitar que os atores do processo tenham suas digitais impregnadas, né? Que isso seja perene, no processo fazer educação, no processo educativo, no fazer escola, e é isso. Carlos, né, Carlos e João, o ponto, né, bem desafiador, está colocado neste momento na extrema desigualdade que a gente verifica, né? Então, essa desigualdade, essa dificuldade de acesso de muitos, né, podem dificultar essa aproximação. Então, é um desafio a mais que a gente tem que vencer, né? E tentar também, de alguma forma, pensar junto com famílias e os outros setores da sociedade, como que a gente transpõe essa questão da desigualdade para que essa aproximação e essa colaboração permeiem os espaços escolares, né? E como uma grande contribuição para esse objetivo comum, que quando a gente coloca, quando a gente ilumina, e nós temos esse objetivo que é cuidar e educar a criança, o seu filho e o nosso educando, fica muito mais fácil a gente dialogar, né? Então, você tocou num ponto bem importante, Carlos, que é quando a gente ilumina, que é uma questão de trazer para a visibilidade, né? Mesmo nas zonas conflituosas ou nos momentos difíceis da nossa relação, é pontuar. Nós estamos fazendo isso pelo nosso aluno, o seu filho é o nosso aluno, né? Nós temos que achar aí um entendimento para esse bem aí que nós compartilhamos. Muito bem, Tânia, muito bem, Carlos. E enquanto eu ouvia vocês, assim, tem um elemento que não é trivial, que não existe papel fixo, rígido. Então, o professor também é família em uma outra dimensão de algum filho que está na escola. Os pais já foram alunos, né? Então, existe um convite para um deslocamento que é você também pensar nas dimensões e nos papéis que você tem na sua vida para facilitar, porque muitas vezes o professor tem o filho matriculado numa outra escola, numa determinada escola, e ele consegue se imaginar sendo o professor que busca essa relação efetiva, mas também sendo o pai e que também busca essa relação afetiva. Então, tem uma riqueza quando a gente olha além dos muros e contempla, numa abordagem integral, que é o que nós propomos na VVC, e contempla um olhar mais holístico para essa nossa dimensão de estar aqui no mundo, seja como professor, como aluno, como pai. Então, Carlos e Tânia, muito obrigado pela fala de vocês, pela presença de vocês. Vamos encerrar esse nosso primeiro bloco, em seguida vamos para o nosso bloco 2. Mas vamos lá, agora vai ser a pergunta difícil, Tânia e Carlos. Mesmo reconhecendo a importância dessa parceria, a importância dessa boa relação, nós sabemos que, historicamente, nunca foi uma relação fácil e sempre foi uma relação desafiadora. E eu quero saber de vocês, quais fatores vocês avaliam que torna essa relação tão desafiadora para a gente que é da educação, para a gente que é pai? Quais são os principais fatores? Eu percebo, né, na minha experiência, na relação com os professores, com a escola, com os pais, a gente precisa pensar a organização de tempos e espaços para facilitar essa relação, primeiramente. Tá? O que eu presencio nas escolas? Como cultura, como subjetividade. Vamos chamar os pais para conversar. Culturalmente, os pais, quando vão à escola, eles vão na reunião de pais para saber a respeito das notas dos alunos, do comportamento, do rendimento, do desempenho dos alunos. E algumas vezes isso não vai muito bem, né? Então, já acontece até às vezes uma briga em casa. Estão me chamando na escola, o que você aprontou? Né? Então, já começa, e isso é
É interessante que quando a gente fez uma experiência na escola onde a gente fez uma intervenção, né, a gente queria essa aproximação com as famílias e chamava com frequência os pais para a escola, mas para conversar. E os pais já chegavam, vamos dizer assim, armados. O que ia acontecer? E às vezes, quando vinha com a criança, já vinha com ela meio de pendurada. Vem aqui, vamos ver da sua professora, vamos ouvir da sua professora o que aconteceu. E aí já vinha, antecipava, né? Ele não anda muito, né, comportado ultimamente, mas diz aí. Né? E aí a gente tinha todo um trabalho de explicar para a família que a gente queria conversar. A gente queria conversar, a gente queria conhecê-los mais, conhecer os hábitos, conhecer o dia a dia, né? Para entender muitos dos comportamentos que ele tinha, que o aluno apresentava, e aí compor, né, uma possibilidade de encaminhamento das questões educativas, né, mais integradas. Então, a gente tem que vencer essa cultura de que pai e mãe vai na escola, na reunião de pais, né, para saber das notas e do comportamento. Ou, né, esporadicamente, para realmente que seja apresentada uma advertência, uma notificação de algum comportamento inadequado. E espaços e tempos compartilhados, onde a gente convide a família para celebrações, para compor mesmo, né, o projeto político-pedagógico, para formar a imagem do currículo, para compreender que tipo de educação que aquela escola está propondo para o filho, se a família concorda e o que a família tem para contribuir. Então, eu acho que na estrutura organizacional que nós temos agora para as escolas, com espaços e tempos muito fragmentados e estruturados, vai ser difícil a gente trazer essa família para essa lógica de integração e de contribuição delas. Essa é a minha percepção mais latente, certo? E porque tem um aspecto que você aborda, Tânia, na sua fala, que é sobre de uma mudança cultural, né? Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes que os pais são acionados pela escola, ou é mesmo para poder, de uma questão de nota, ou porque houve algum problema de disciplina por parte do estudante. Então, quando você fala de tempo e espaço, me parece também um convite para que nós mudemos, por exemplo, como escola, essa relação desse convite, né? Como que o pai, mesmo trabalhando, a mãe, tendo uma vida que demanda muito tempo, demanda muitos afazeres, mas como que faz um convite para essa família se aproximar, que não seja pelo olhar da insuficiência e da escassez da perspectiva do estudante, porque falta alguma coisa, porque ele não está adequado. Mas eu sinto falta, como professor, por exemplo, de um convite da escola mais para celebrar, para reconhecer, para, enfim, acho que tem um processo também de uma mudança de cultura de quando o pai ou a mãe é acionado pela escola. Carlos, quais são os principais, por que essa relação é tão desafiadora? Então, acredito que esteja realmente ligado a essa questão cultural, né? Primeiramente porque as escolas entendem, e aí as escolas eu coloco os gestores, os professores entendem que em algum momento é necessário que esse pai esteja na escola para acompanhar o rendimento. A gente fala muito de número, né? A escola, em algum momento, ela representa o número. E essa preocupação por conta das demandas, elas existem em termos de cobrança. Alguém cobra, então eu cobro de você, cadê o número e cadê o resultado? E quando essa cobrança chega para mim, eu tenho que pensar em formas de cobrar também. E aí, pensando nisso, eu vou voltar numa fala sua, João, que eu achei muito importante, que é exatamente esse lugar que nós já ocupamos. Eu já fui uma criança, eu já fui um aluno, a minha mãe também já participou de reuniões. Hoje eu sou professor. E aí, como é que eu faço esse caminhar, né? Como é que eu cobro essa ação? Se colocando no lugar. A gente sabe que hoje, principalmente agora com a pandemia, os espaços estão totalmente, talvez, um pouco mais invertidos. Em que sentido eu estou dizendo isso? Aquela mãe, talvez, que ela tinha um tempo maior, talvez ela está com outro tempo voltado para uma outra atividade. E a escola precisa compreender esse fazer e essas ocupações mais do que nunca. Se houve um tempo em que nós precisávamos refletir
sobre a escola que tínhamos, é preciso pensar agora na escola que vai surgir. A escola que vai surgir, ela precisa ser totalmente diferente. Ela precisa ser mais humana, mais humanizada, né? Em todos os sentidos, com seus pares, com quem faz a escola, com os atores educativos, com todos. Porque a gente não pode pensar que participação de família é exatamente o pai ter assinado um boletim, né? A gente julga que talvez o fracasso escolar esteja por não participação da família. Mas será? Será que a escola está realmente abrindo as suas portas para que a família adentre esse espaço? Será que a escola está permitindo que esse pai consiga dar dicas, dar sugestões para a melhoria da educação pública? A gente precisa ouvir, a gente precisa permitir, a gente precisa construir espaços de acolhimento, espaços de diálogo, espaços de que, na prática, isso realmente vai acontecer. Porque a gente, às vezes, fica com muita fala e isso não vai para a prática. Mas, na prática, a família ela está sendo enxergada, está sendo vista como algo positivo. Falta realmente isso, falta essa questão de reunir para celebrar. Por que a escola não pode ter esse olhar, assim como a gente, né, culturalmente faz em eventos, né, são diferentes, né? Tem família que comemora o Natal, tem família que só comemora o Ano Novo, mas é um momento de celebração. E por que a gente não focar naquilo que a menina e o menino eles vão trazendo, cada um dentro da sua realidade, de positivo? Principalmente nesse momento de pandemia, onde eles estão aprendendo em outros contextos. Eles estão aprendendo no chão da casa deles, a fazer uma receita, a conversar, a bater um bom papo. E eu acho que é dentro, né, com essa visão, é com esse novo olhar que a escola precisa hoje se adaptar ao que vem. Porque o novo está por vir, né? Tem muita coisa para chegar, tem muita coisa para se resolver e a gente precisa agora manter a interação, a conversa ativa e viva e o diálogo, eu acho que na ponta de todas as situações escolares. O diálogo ele vai ter que estar nas 4 pontas da escola, da entrada até a cozinha, da última porta que fecha a saída até a primeira porta que abre, né, a entrada, vamos colocar assim de forma, né? Mas eu acho que esse é o caminho. Nesse ponto, Carlos, eu queria até pontuar aqui, o momento atual, ele é muito difícil, muito duro e muito doloroso, ou dolorido até, né? E nos colocou numa situação de incerteza total. E a parte positiva que eu vejo na incerteza é a abertura para o criar. Estamos em crise, estamos sofridos, estamos doloridos, estamos em lutos, né? Muitos em luto. E esse é um momento que nos convida, né, a olhar para o outro, né? Porque estamos tocados, a escola, eu tenho acompanhado muitas experiências aí, muitas narrativas, né, de como as escolas estão, né, tentando equacionar suas questões, e algumas escolas estão olhando para o modo como o seu aluno vive, né, tendo acesso à sua família. Em algumas escolas estão acontecendo agora, porque tem que entregar o cartão da alimentação ou a cesta básica, e estão se tocando, não que não se tocavam antes, não se importavam antes, mas estavam envolvidos em outras atividades, né? Mais conteúdos, mais essa rotina escolar, né? E nessa convivência, né, tocados por essa experiência, olhando com outros olhos essas famílias, esses alunos, né? Na experiência que nós da nossa intervenção, nós provocamos isso, né? Nós colocamos dentro dos nossos procedimentos, espaços, tempos, essa convivência mais de perto com as famílias, com a comunidade escolar. E a gente percebe que há uma transformação, né, da visão do gestor e do professor quando ele faz isso, né? E transforma o olhar no sentido de que aquela é a família que temos, aquelas são as famílias que temos. E para essas famílias que temos, as famílias possíveis dos nossos alunos, nós também vamos criar procedimentos, currículos, né, trabalhos possíveis. E aí a gente sai daquele lugar da escola ideal, né? Um país com tremendas dificuldades e agora agravadas, né,
com a questão da pandemia, como que a gente constrói a escola ideal? Então, eu acho que existe nesse momento a oportunidade de nós criarmos as escolas possíveis, né? O que é possível fazer nesse retorno? Se vai haver retorno, né? Qual a condição dessa família, desse meu aluno? Qual a condição do meu professor? Como ele retorna? Ele retorna em luto. Ele retorna mexido, dolorido por toda essa experiência. Então, como você disse, Carlos, é uma oportunidade de uma outra escola, de construirmos uma outra educação, a partir dessa afetação, dessa experiência que estamos tendo ainda, né, vivendo com essa pandemia. Mas, como você também disse, é preciso abertura, é preciso abrir as portas, é preciso abrir a escuta, o não julgamento dessas famílias. Elas estão se virando e se viraram como puderam, assim como os professores e os gestores também. Então, essa abertura, olhar para a situação do lugar onde o outro está, favorece com que a gente saia mais inteiro, com uma proposta que contemple mais esse momento difícil nosso, né? Muito bem, Tânia e Carlos. Realmente, durante o período da pandemia, essa relação escola-família precisou de arranjos novos, de customização de relação, mas também esse é um desafio atemporal, né? Desde que se tem a instituição escola, tem essa discussão em relação como que se aproxima da família, como que a família se aproxima da escola. E tem pesquisas que mostram, que já nos dizem que essa relação de parceria e de colaboração incide diretamente nos resultados de aprendizagem, porque isso vai criando também, além de outras características, um sentimento de pertencimento desse estudante àquele espaço escolar. E a escola assumindo o lugar de não preparar o aluno ou a aluna para a vida, a escola entendendo que ela é a própria vida e que a vida acontece ali. Quero agradecer vocês por mais esse bloco. A gente encerra agora o nosso segundo bloco e a gente volta já já para o nosso terceiro e último bloco. Tânia, Carlos, com toda essa experiência de vocês adquirida ao longo de muitos anos em construir pontes, construir parcerias, quais dicas, conselhos vocês podem dar para os professores e gestores que nos assistem, que querem ou melhorar ou até mesmo iniciar uma boa relação com a família? De novo, eu sempre gosto de dizer aqui que a gente sabe que esse arranjo é muito pessoal, porque cada realidade é uma realidade, cada contexto é um contexto. Por isso que nós da VVC nós não acreditamos em método, em como fazer, mas do que vocês amealharam como experiência que pode servir nesse momento para esse professor, essa professora, esse gestor que quer dar esse pontapé ou quer dar uma melhorada nessa parceria. Tânia, você começa, por favor. João, eu tive a felicidade, né, e tenho a felicidade de atuar no que a gente chama de chão da escola. Eu trabalho junto com professores e gestores, né, numa proposta sempre de intervenção com os gestores, com os professores, com os alunos, com os pais, né? Então, o trabalho não é sobre determinada família ou escola, é com, né? E com é no convite, mas o convite é: vamos conversar. Eu preciso entender, né, ter acesso ao seu modo de pensar. E é o seu modo de pensar, é a sua, né, visão de mundo. Então, se eu tenho uma dica, principalmente para gestores, né, diretores de escola, que chamem os seus grupamentos para conversar. É difícil dentro de uma estrutura muito rígida, organogramas, ou às vezes fluxogramas muito, né, não muito claros, né, que não sinalizem para esses momentos onde a gente vai conversar, para a gente alinhar, no sentido de que a gente vai entender para onde a gente vai. Eu vejo uma grande oportunidade agora com a BNCC, que está convidando a revisão de currículos, a revisão de PPP. Olha que ótimo momento para chamar a comunidade interna à escola, profissionais de apoio, professores,
né? A representantes de aluno, criar o Grêmio, né? E trazer representantes de alunos para formar essa visão do projeto político-pedagógico. E a partir da possibilidade de participar de outras instâncias, levar essa visão dessa comunidade interna, também chamar os pais, né? Compor com os pais. Existem as instâncias formais já, né? Conselhos de escola, as associações de pais e funcionários, né? E mestres, colocar em ação isso que já está colocado, disposto como marco legal. Acionar isso para fazer essas comunidades, né? Eu oriento, né, sempre quando eu atuo, que comece com a comunidade interna, que aí aquele pai, aquela comunidade externa que adentre, que conheça essa escola e essa proposta a partir da fala de todos, e entendendo que ali já existe uma comunidade, ele vai se sentir também convidado a participar disso. Então, para mim, o caminho é esse, né? Sempre do que podemos fazer nesse interior da escola e formando um diálogo com a secretaria, com as secretarias, com as gestões macro, no sentido de que, olha que bacana que nós fizemos, será que alguns ajustes, né, de burocráticos e de organização externa, a gente pode mexer no sentido de institucionalizar essas práticas, né, esses tempos de celebração, esses tempos de encontro, né, tornar isso como espaços sistemáticos e oficiais para a manutenção e sustentação desse coletivo atuante, participativo e afetivamente construído. Eu gostei muito do afetivamente construído, Tânia. Eu avalio que uma coisa não exclui a outra. Dá para ser efetivo, mas dá para ser afetivo. E, sobretudo, no espaço de educação. Como que você vai lá ensinar, propor uma zona de significado para o indivíduo sem que perpasse pelo lugar do afeto? Como se cria sentido sem afeto? Só racionalmente, só buscando a contemplação do cognitivo? Me parece uma educação muito desidratada, né? E por isso que eu gosto da palavra afetividade, porque eu acho que ela dá conta dessa educação que a gente imagina e dessa educação que a gente sonha para o Brasil, sobretudo para as escolas públicas, sobretudo para as pessoas que muitas vezes já estão à margem. Como que você propicia essa inclusão por meio de uma educação que privilegia, por exemplo, o afeto? Carlos, queria perguntar para você o seguinte: comentar as dicas da Tânia e quero que você nos conte quais os arranjos que você fez na sua escola e que podem servir como dicas para quem está nos assistindo, que quiser se inspirar em você, porque eu sei que você faz muita coisa aí. Bom, comentando agora, João, um pouco da Tânia, que a Tânia colocou, eu acho que esse é o viés, eu acho que esse é o caminho, né? A gente trazer para a questão mais afetiva, né? Porque eu acho que não existe a possibilidade de dar certo se a gente não pensar nessas nossas relações, no que nos move, né? E o afeto, ele está em tudo, né? Ele está quando a gente acorda, no sentimento de gratidão por estar mais uma vez acordando, né? E a gratidão que eu sinto hoje no espaço que eu ocupo é imensa, né? São aí um pouco mais de 7 anos na experiência gestor escolar, já estive em outras escolas, e foi um aprendizado muito grande, porque eu olho para trás e eu tenho a oportunidade de ver aonde eu estou hoje. É claro que ninguém está completo, mas a gente perceber que a gente amadureceu e que a gente melhorou nossas práticas. E uma coisa que me chama muita atenção na minha trajetória, quando eu paro para pensar em gestão escolar, é a escuta. Porque não tem como dar certo se você não escutar. Durante muito tempo eu ouvia muito. E por conta das obrigações, aí essa fala é um pouco para os gestores, a gente acaba ouvindo muito, mas escutando muito pouco, né? A gente ouve, porque a gente tem que ouvir rápido, porque a gente precisa dar conta de todas as demandas. A demanda administrativa, a relação família-escola, a questão pedagógica, a questão das compras, as questões de prestação de contas, a questão do conselho escolar. São tantas situações que o gestor, muitas vezes, ele esquece que ele sente também e que os pares também sentem, né? Essa obrigação de ter que dar certo, de ter que dar conta da aprendizagem dos meninos e das meninas. E aí? Então, eu acho que tem que ter muita conversa. As escolas precisam pensar nesses contextos. Então, a dica que eu dou, né, para você professor, para você gestor escolar, é que você construa contextos de acolhimento, contextos de escutas sensíveis, contextos da criação. Quando você para escutar um pai de aluno,
um professor, a merendeira, o profissional de apoio, ele vai trazer para você aquilo que ele consegue enxergar. E aquilo tem tanto significado para o fazer escola, sabe? Que aquilo se torna tão sensível que a gente vai reforçar o engajamento, a gente vai despertar a vontade de fazer mais, a gente vai motivar, a gente vai engajar, a gente vai encorajar e a gente vai tirar uma palavrinha que muitas vezes, na verdade duas, é o medo e a solidão. Quem faz escola, e eu estou falando de todos eles, os alunos, os professores, acabam tendo um receio, porque os canais estão fechados. Então, acho que a gente precisa abrir esses canais de comunicação, de diálogo e de escuta qualificada. O que você está sentindo? Porque eu, sabendo o que você está sentindo, eu vou poder abrir novos caminhos e projetar novas ações para que o caminho seja mais leve e todo mundo saia ganhando, João, porque eu acredito que é nesse olhar de afeto, é nesse abraçar, é nesse acolher e principalmente no fazer junto que a gente consegue melhorar. A minha experiência me diz o seguinte: quando você para escutar, os números mudam, o significado muda. Eu cheguei na escola onde estou atualmente em 2017 e quando eu ouvia, as coisas não avançavam. E quando você escuta, todo mundo topa. E aí você conhece, você traz para o lado da escola e o entendimento do coletivo, de que eu posso fazer por você, de que eu não vou ficar só porque eu tenho o seu ombro, eu tenho os seus ouvidos para estar comigo, eu tenho esse acolhimento, essa rede. As escolas precisam também ser vistas como redes, redes de apoio, redes de ressignificação, redes de acolhimento, redes de afeto. Eu acho que é muito para esse lado. Eu sou muito ali das jornadas das emoções, sabe? Eu levanto essa bandeira porque eu acho que a escola ela tem que ter esse olhar e tem que ser um olhar certo. É a gente poder olhar para frente sabendo que a gente tem esse apoio. Eu ouvi uma certa vez numa palestra, só para encerrar, sobre as equipes. E aí eu lembro muito bem que quando eu cheguei aqui, eu falava bem assim, olha, hoje eu falava muito assim para eles, eu cheguei e estou nesse avião, mas se eu depender da equipe hoje para colocar esse avião no chão, no momento de pane, eu acho que eu até chego, mas eu chego todo machucado. A gente precisa mudar isso. E hoje eu digo, depois de 3 anos, né? É o 4º ano que eu estou aqui na gestão da escola, me sinto muito feliz e honrado de estar aqui. Eu digo bem assim, eu poderia ter uma pessoa de vocês, qualquer um que fosse, do porteiro à merendeira, esse avião chegaria no chão perfeitamente intacto e eu feliz da vida porque eu poderia rever todos vocês. Porque é assim que se constitui escola. É acreditar, é confiar no potencial de cada um, porque todos têm. As falhas nós também temos, mas vamos focar naquilo que é positivo e vamos caminhar juntos, porque a gente até chega sozinho, mas juntos eu tenho certeza que o resultado é mais significativo, é melhor e a gente aprende muito mais. Maravilha, Carlos. João, posso fazer só uma pontuação na fala do Carlos? Pode sim, Thaís. Ele estava falando e eu estava aqui, né? Porque ele tocou num ponto crucial da relação com as famílias, com a comunidade interna da escola, que é a questão do medo de se colocar, com o medo de ser inadequado, de não estar certo. E quando ele fala dessa escuta qualificada, escuta autêntica, é que você se desarmou do certo, do correto. A família se expressa da forma como ela consegue, como ela foi concebida. E não tem certo nem errado. E quando você, gestor, cria na escola esse espaço de que não tem o certo nem o errado, tem o seu jeito, e a gente vai se entender a partir daí, e isso é bem-vindo, isso é acolhido, como o Carlos muito bem fala, cria-se essa comunidade, né? Cria essa oportunidade de aterrissar todo mundo, né? Em segurança e sair feliz. Parabenizo o Carlos pela fala, pelo exemplo. Eu estou muito contemplada nesse encontro aqui, muito feliz. Eu também estou muito feliz de conversar com vocês e acho que também todas as pessoas que estão nos assistindo conseguem perceber o quanto que vocês são entusiasmados com esse assunto, com essa construção de pontes. Aliás, eu gosto tanto dessa frase, sabia? Construir pontes. O meu pai falava, tinha uma frase que eu adorava, que ele dizia que você tem que reparar muito no caminho que você faz de ida e tentar não quebrar as pontes, porque muitas vezes pelo mesmo caminho que você foi, você vai voltar.
Então, dependendo como você deixa o caminho, muitas vezes ele não fica trafegável de volta. Então, acho importante não só construir, mas ter consciência para que nós mantenhamos as pontes, né? Como que você sustenta esse campo. E agora é o seguinte, desafio para vocês dois, 60 segundos para cada um de vocês falar sobre as considerações finais sobre esse assunto. 1 minuto para cada um de vocês. Olha como eu estou dando muito tempo, Tânia e Carlos. Eu sempre inicio, vou passar a vez para o Carlos. Tudo bem. Primeiro. Maravilha, Tânia. Eu encerro a minha fala, né, nessa participação agradecendo a VVC. Eu sou muito honrado em fazer parte das ações, me sentir ali, sabe, vivo numa plataforma. E isso é meio estranho, né? A gente se sentir tão vivo num ambiente virtual, mas é assim que eu me sinto. Quando eu escrevo, quando eu relato, quando eu leio as experiências dos outros colegas, eu me sinto muito feliz. Não vou mentir que às vezes a gente fica assim triste porque nós somos humanos e somos feitos de várias outras emoções, mas em ter a oportunidade de construir caminhos e iluminar, né, o futuro de centenas de crianças, de apoiar colegas, de poder ouvir, olha, hoje eu me encontrei porque eu ouvi, sabe? Um dia desses eu conversava com uma professora que hoje é coordenadora na Secretaria de Educação aqui da cidade, e ela dizia, você foi a minha inspiração. Eu acho que quando a gente ouve isso, a gente consegue perceber que deu certo. E a gente tem a certeza que se a gente continua nesse caminho, entendendo esse papel importantíssimo da educação, sabe, ô João, sabe, ô Tânia, a gente consegue se fazer útil, se sentir vivo, né, e poder engajar outras pessoas nesse caminho tão difícil, mas tão saboroso. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, obrigado você, Carlos. Tânia, agora é com você. Eu também vou fazer aqui, né, minhas considerações finais, agradecendo essa oportunidade. Todo encontro para mim é uma oportunidade, e essa foi uma excelente oportunidade de aprendizagem e ficar feliz, ficar alegre, né, ouvir coisas muito boas, me potencializa. E é como o Carlos disse, é desafiador perceber que isso é tão possível através de uma plataforma, né? E ao mesmo tempo felicita, porque essa comunicação agora ela é necessária e possível que se torne, né, mais um meio, né, de chegar às pessoas com esse afeto. Parabenizo a VVC por contemplar o propósito desse cuidado com o professor, de chegar afetivamente e criar um espaço, um ethos que eu chamo, né, uma ética que realmente contemple esse acolhimento, essa escuta, esse cuidado, né, por meio dos seus profissionais, por meio desse arranjo. Então, se alguém duvida que é possível pelo meio digital, é possível, é possível pelo meio digital, e que possamos continuar criando vínculos, fazendo escutas, né, nesse momento desafiador, por meio digital, né. Eu sou muito feliz, agradeço a oportunidade e parabéns, João e Carlos, pela experiência de vocês. Parabéns à VVC, no lugar de dizer parabéns, eu vou agradecer à VVC por também proporcionar esses encontros com pessoas iguais a vocês dois. Então, além de parabenizar a VVC pela iniciativa, mas eu também sou muito grato pelos encontros possíveis, pelas nossas conversas, pelas nossas trocas. Agradecer muito, foi um grande prazer receber vocês aqui nos nossos estúdios da VVC. E quero dizer para você que está nos assistindo o seguinte, se você quiser acessar a plataforma, o endereço é www.vvc.org.br. E Tânia e Carlos, eu escolho um trecho, sempre puxando sardinha para o meu lado, porque a minha formação inicial é em literatura, professor de literatura, escolho um trecho de literatura que, de alguma maneira, eu entendo que dialoga com o nosso assunto do dia. Então, o trecho que eu escolhi para vocês dois é do meu escritor favorito em língua portuguesa, em prosa, que é o João Guimarães Rosa, que diz o seguinte, olha a beleza do que diz o João Guimarães, Tânia e Carlos. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Não é bonito isso, né?
a gente não está sempre igual, a gente está mudando. E como que a gente acolhe essa mudança, a nossa e a do outro, com generosidade e vontade de acolher essa mudança? Porque vida é mudança. A gente já sabe que tudo que é estático não é a não vida, né? Vida tem a ver com movimento. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. Finalizo com muita alegria. Um beijo e até o próximo.